sabe? Mentira. Parece que eu tô, tipo, muito formal. Mentira. Parece que eu vim fazer a Jaqueline Kennedy aqui, tô brincando. Você assistiu esse filme? Assisti. Ai, foi horrível, não foi? Eu achei que eu gosto muito do diretor, mas... Ah, eu adoro a Natalie Portman. Só que pareceu que o filme foi gravado assim, um dia com a Natalie... Você vai estar... é vídeo em português. Esse é o primeiro vídeo em português que eu vou fazer. Ia falar espanhol? Eu ia falar espanhol. Pode Mas fazer esse é o primeiro espanhol. vídeo, porque eu vi o canal. E agora que eu vim pra cá, pra Lisboa, me encontrei com Júlia, uma amiga. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Segue ela tá com um canal no YouTube também. Ela é brasileira, ela estudou comigo. Oi, Júlia. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu queria aproveitar esse momento para tentar criar um conteúdo para a gente que é lá do Brasil. Tem muita gente que está nesse momento bem difícil, bem complicado para o Brasil. Está querendo vir para a Irlanda, não sabe se para a Irlanda, para Portugal. E queria entender um pouquinho da sua história, depois que você se formou, por que você saiu do Brasil. Vim fazer intercâmbio em Portugal. Ah, ela estudou comigo e durante esse período que ela estudou, você fez um intercâmbio, você ganhou uma bolsa, né? Sim, eu ganhei uma bolsa que é na Universidade de Évora, que é o Ciências Sem Fronteiras. Então eu vim para Portugal durante um ano estudar teatro na Universidade de Évora. E no segundo dia que eu cheguei aqui, eu conheci o Raul, que atualmente é o meu marido. Olha! E nós, depois de um tempo, né, nos tornamos grandes amigos e acabamos por ficar juntos. Depois fomos para... Enfim, meu intercâmbio acabou. Eu voltei para o Brasil para me formar e me formei no final de 2013. E o Raul foi para o Brasil, nós nos casamos. Por que ele foi para o Brasil? Ele foi para o Brasil porque nós pensamos Por você? assim... Por mim, mas porque naquele momento Portugal estava numa crise muito grande, a crise que explodiu depois do Sócrates, o primeiro-ministro que é acusado atualmente de vários desvios e várias coisas erradas. Então aqui estava muito difícil. Estava como o contrário do Brasil. Sim, porque houve um momento que o Brasil parecia que ia ser... Incrível. Que ia ser incrível, uma nova economia. Incrível, né, o Brasil, mas... a gente está falando de economicamente, né? Sim, economicamente. E não foi como a gente esperava. Eu acho que uma grande lição da vida adulta é que quando a gente se forma, a gente tem uma ideia de que a gente vai começar a trabalhar na área, que vai ser tudo incrível, sabe? Especialmente numa área como a gente, que é uma área artística, a gente se formou como ator. Sim. E você com expectativas muito altas, né? Aí E você se dá conta que a realidade é bem diferente. E aí isso é muito difícil, né? É uma frustração, assim. As coisas, não importa o quão bom você muitas vezes isso não é um quesito, né? Pra você conseguir um trabalho, assim, imediatamente. E aí depois nós nos casamos, acabamos por morar um tempo em São Paulo. Eu trabalhei, mas não com teatro. Eu cheguei a trabalhar no interior de São Paulo, dando aulas para crianças. Cheguei a trabalhar dando workshops também pelo Sesc, pelo Poieses. Até que estava fazendo coisas. Sim, estava fazendo coisas na área. Depois fomos para São Paulo. Então, assim, eu estava em São Paulo, só que eu ia para o interior para fazer esse workshop e esses 4 dias que eu ia para várias cidades. E aí chegou um momento que São Paulo foi assim, apesar de conhecer a cidade desde pequena, de ter nascido lá, era muito difícil para mim ter morado em Portugal, em que eu me senti livre pela primeira vez na vida, andar nas ruas e me sentir tranquila. E de repente, em São Paulo, você via crianças que moravam na rua, você via mães que estavam amamentando os seus filhos. E aí eu me dei conta, assim, de uma outra forma, sabe, da realidade. E eu vi que se eu fosse morar em São Paulo, eu tinha que fechar os olhos para muitas coisas. O tempo que eu demoro dentro do metro aqui em Lisboa pode ser 1 hora, só que essa 1 hora ela é completamente diferente de 1 hora no metrô em São Paulo. Né? O que você tem que cuidar das suas coisas, cuidar se ninguém está tentando te encoxar. A segurança. A segurança é 1 hora completamente diferente. Então tudo isso fez com que a gente pensasse em voltar para Portugal. E a vontade também do Raul querer estudar, de voltar ao mestrado que ele estava fazendo. E bom, e hoje nós estamos em 2019, faz 4 anos. Desde então, eu comecei desde ter trabalhos em uma loja de chocolate, numa bombonaria. Desculpa te interromper antes disso. Então você veio com um visto de... Não tinha visto de nenhum. Casamento. Ah, tá. Não.
O que acontece? Tanto no Brasil, que o Raul, no caso, poderia ter o RNE, que é um cartão para estrangeiros, que demorou 9 meses para chegar, para ele ser um residente. Aqui aconteceu a mesma coisa, só que foi muito mais rápido, demorou 3 meses. Eu entrei com todo o meu processo de casamento e aí, depois de 3 meses, eu ganhei um título de residência, que eu tenho basicamente todos os direitos que um português tem, exceto ser presidente e exceto ter cargos públicos. Depois de um certo tempo, mesmo que você entre com esse visto, você pode virar um cidadão português? Posso. Na lei atual, as pessoas, claro que existem exceções, né? Mas basicamente as pessoas que moram durante 6 anos em Portugal têm o direito à nacionalidade portuguesa. Okay. No meu caso, eu já tenho nacionalidade portuguesa. Sério? Nossa, eu não sabia. Parabéns. Eu mostro meu cartão de cidadão depois pra você. Que legal, nossa, parabéns. O seu saiu mais rápido por causa do processo com seu casamento. Sim, porque agora as leis ainda mudaram, né? Se tornaram mais complexas. Quando você está há mais de 3 anos casado e morando há mais de 3 anos em Portugal, sim, que é o meu caso nas duas questões, eu posso ter direito à nacionalidade. Legal, legal. Então é muito surreal pensar que agora, perante a lei portuguesa, eu sou portuguesa e eu não sou mais brasileira. Eu entreguei o meu título de residência e ganhei um cartão de cidadão. Eu tenho bisavós que sejam portugueses, sim, que sejam daqui. Eu quero ser brasileira, por favor. Sim. Mas ao mesmo tempo é uma vantagem. Mas tem muitos benefícios, sim. Sim, sim. Primeiro que é um cartão, né? O outro eu tinha um cartão em forma de papel e já era tipo assim... Isso vai molhar, isso vai pegar chuva, então eu tava sempre dentro de um cartãozinho de plástico. Protegendo. Exato, porque eu tinha muito medo. É um tempão que você espera no CEF, né? Cada vez mais, há mais estrangeiros vindo pra cá. Então existe um tempo... A maioria brasileiros ou não necessariamente? Brasileiros, indianos, paquistaneses, chineses e pessoas de outras italianos, mas no geral há muitos brasileiros vindo pra cá. Os motivos principais pelos quais os brasileiros vêm pra cá é pela segurança do país. O que eu sinto, sim, quem tem imigrado agora para cá é pela segurança. Eu conheci pessoas e tenho conhecido pessoas que são de classe média alta no Brasil, são pessoas muito ricas. Talvez não vem na mesma situação que uma pessoa que vem começar aqui do zero, né? É muito mais simples para eles. Exato, e as pessoas escolhem vir para cá pela segurança, porque a pessoa fala, eu tenho tudo, mas eu não sou livre. E acho que isso é uma das coisas mais preciosas, sim, né? Que alguém pode ter, a liberdade. Quando a gente mora na América Latina, a gente não percebe que a gente está constantemente com essa sensação de ameaça. Você se acostuma, guarda o celular, não dá para fazer outra. E quando você chega, você se libera um pouco e fala, mano, como vivi com essa ameaça a vida inteira. Por exemplo, eu cheguei a fazer um intercâmbio antes em Londres, né? Também pela Unicamp, que eu ganhei uma bolsa. E a primeira vez que nós, os outros estudantes, vimos pessoas tirando dinheiro no multibanco que estava na rua... Multibanco é o ATM, o caixa eletrônico. É, o caixa eletrônico na rua. Nós ficamos muito chocados, porque era tipo 1 da manhã e a gente pensou assim, gente, eles vão ser assaltados. E assim, ai, como assim? No Brasil isso não pode. Então a gente se acostuma a não poder tantas coisas, a ser uma coisa normal, sabe? Sim. Não poder. E é surreal pensar isso, sabe? Por que eu não posso? Por que nós todos não podemos ser livres do mesmo jeito? E podemos ter as coisas sem medo de que a pessoa vai roubar, e não só roubar, sabe? Ela vai te fazer um mal maior, né? Sim. Uma agressão física ou outras coisas muito piores. Então acho que essa é a atual escolha da maior parte dos brasileiros. Sim. De vir morar para Portugal. Se uma pessoa vem, não sei se você sabe, mas não no caso como você veio casada. Sim. Eu sei de muita gente que vem, ela pode morar aqui legalmente até conseguir um emprego, e se ela conseguir esse emprego, ela pode dar entrada para um processo de residente. É isso mesmo? A informação que eu tenho é assim. Há muitas pessoas que trabalham ilegalmente, como em qualquer outros países, e também a fiscalização. Porque pode ser uma oportunidade no começo, mas depois há muitas pessoas que podem ser escravizadas ou terem condições péssimas. E depois, por exemplo, a pessoa fica doente e ela vai no sistema público de saúde e ela apresenta que documento, sabe? Sim, ela não fica amparada por esse... Exato. O que acontece? Quando você vem assim do nada, você tem que ter um número de segurança social, que é como se fosse um número de previdência. É o NIF? Não, o NIF é o CPF no Brasil, é o número das finanças.
Quando você não tem esse número da segurança social, que é para você descontar, por exemplo, para sua aposentadoria, a maior parte das pessoas não dá emprego para você. Então, quando eu cheguei aqui e eu estava nesse processo de esperar o meu visto sair, eu tentava de toda forma conseguir isso, da segurança social. Eu cheguei até a segurança social, pedi um papel, só que eles falaram, olha, você pode fazer isso, só que vai demorar muito tempo. Por quê? Porque você não tem um motivo para isso, você não tem um trabalho, ninguém te ofereceu um trabalho. E igual na Irlanda, se você precisa desse documento para abrir uma conta de banco. Sim. Mas por que eu vou te dar isso se você não tem conta de banco, você não vai receber dinheiro aqui? Exato, então, exato. E com esse número, você pode pedir para o governo te dar algum amparo, você já está registrado. Sim. Então por que eu vou te dar isso se você não tem trabalho? Sim, é parecido aqui, né? Exatamente. Pessoas que venham, trabalhem de uma certa forma ilegalmente e pode ser que consigam que o chefe dê isso, abusando disso. Claro. Como eu fui a uma entrevista que me ofereceram trabalhar 12 horas por dia e me davam um contrato. E eu falei assim, não. Então, assim, é ilegal? Pode ser uma porta de entrada? Pode. Aí depende do que está disposto a se sacrificar para fazer exatamente. isso. No caso do meu primeiro trabalho,